Há quase um ano das eleições municipais, dezenas de processos correm na Justiça com pedido de cassação de prefeitos eleitos ainda em 2012. Pelo menos 39 prefeitos que foram denunciados ao Ministério Público após as eleições municipais de 2012 não tiveram ainda os seus processos encerrados. Nós podemos considerar duas situações. A primeira é a existência de muitos recursos que a lei disponibiliza para os demandados, né? A outra circunstância é o acúmulo de trabalho que realmente há para promotores e juízes eleitorais, que tem que, além das funções eleitorais, cumular ainda com a justiça comum. Há pouco mais de um ano das eleições, os prefeitos de Itaú de Minas, Espinosa e Malacaxeta, por exemplo, continuam no poder graças aos recursos. Mesmo com os processos em andamento, as eleições nas cidades em que os prefeitos estão sendo investigados vão acontecer normalmente no ano que vem. Uma vez que aquela pessoa insistisse em ser candidato, a Justiça Eleitoral vai indeferir essa candidatura e a eleição vai transcorrer normalmente entre os outros candidatos que estiverem habilitados à disputa. As denúncias revelam que os prefeitos que ainda aguardam sentença em âmbito federal estariam envolvidos principalmente na compra de votos. E o uso da máquina administrativa, que é o uso da estrutura da administração pública por quem está no cargo, para influenciar o eleitorado e, com isso, obter maior sucesso eleitoral. E o abuso de poder econômico, principalmente, que é a utilização de grandes importâncias de recursos financeiros elevados para desequilibrar o jogo eleitoral. De acordo com dados do TRE, 68 prefeitos do estado chegaram a ser investigados por suspeitas de irregularidades durante as eleições de 2012. Alguns foram condenados e outros tiveram a cassação revertida. Destes, 39 ainda não tiveram julgamento concluído. Funcionários de um supermercado da capital foram rendidos durante um assalto. Na ação, um dos criminosos foi baleado e morreu ao dar entrada no Hospital João 23. Os bandidos armados chegam por volta das 9h20 da noite. O supermercado já está fechado e quando uma funcionária abre a porta para ir embora, é rendida. Os criminosos entram e rendem os trabalhadores um a um. Todos ficam deitados no chão enquanto sofrem ameaças. O gerente e a operadora de caixa são levados para a tesouraria. Contudo, eles não têm a senha. A senha fica em poder da empresa de segurança. Aí eles não conseguiram abrir os cofres. Como a operadora de caixa não conseguia abrir o cofre, ela foi levada da tesouraria de volta para o local onde os outros funcionários eram mantidos reféns, o tempo todo com uma arma apontada contra a cabeça dela. Neste corredor, houve um disparo que atingiu o rosto do bandido. É o rapaz que aparece nas imagens de camisa vermelha. Ele morreu a caminho do hospital e a polícia ainda não sabe se o tiro saiu da arma dele ou de outro bandido. Após os disparos, os comparsas fugiram em um carro branco. Eles levaram os celulares de alguns funcionários, mas não conseguiram roubar dinheiro do supermercado. Todos nós que trabalhamos com comércio, a gente já trabalha já cismado que qualquer hora nós podemos ser assaltados. Então isso aí já é de praxe, se você trabalhar com medo. Foram divulgados hoje os números do sistema prisional do país. Já são mais de 616 mil presos e faltam outras 244 mil vagas. Destes, 39% estão em situação provisória, aguardando julgamento. Em Minas, a situação não é diferente. São mais de 58 mil presos para pouco mais de 32 mil vagas. Uma superlotação de 80%. A quantidade de presos provisórios equivale a mais da metade dos detentos. Mais de 30.500 pessoas estão nessa situação nos presídios do estado. Para falar sobre o assunto, já está aqui Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Está aí uma causa da falta de vagas no sistema prisional ou essa é uma das causas apenas? Não, Monique, boa noite. Boa noite. É uma das causas, porque há outras. Há, por exemplo, aqueles presos, um contingente enorme de presos que já cumpriram a sua pena, mas continuam no presídio. É preciso tirar esses presos e, ao mesmo tempo, evitar esse acúmulo de presos, aí chamados presos provisórios, né, que não foram condenados ainda, não foram nem julgados ainda, estão há mais de 90 dias presos à espera de julgamento. Portanto, esses dois problemas. Há um terceiro, a falta de vagas mesmo. É preciso que haja construção de presídios no Estado, presídios de boa qualidade, de segurança, para que possa ser cumprido uma outra etapa. Qual?
o cumprimento de mandados de prisão. Tem mais de 30 mil mandados para serem cumpridos aí. E onde é que vai colocar esse pessoal se já há essa superlotação nós estamos vendo aí? E o que mais poderia ser de solução? Olha, esse mutirão, para mim, é a coisa mais imediata. É preciso que o Tribunal de Justiça entre nisso aí para tirar presos que já cumpriram a pena e julgar esses que estão lá, esses provisórios que estão lá, tomando lugar de outros. A gente mostrou aqui no início desse bloco, né, do jornal, em relação aos pedidos de cassação dos prefeitos eleitos em 2012, há 3 anos. Esse também é um problema de justiça? É um problema de justiça, é um problema de Ministério Público, é um problema de legislação. Isso aí que nós vimos na matéria anterior é o retrato da justiça eleitoral, é acúmulo de processos. Nós vimos na mesa do promotor uma pilha de processos ali. Olha, é isso, a justiça eleitoral é isso, até porque ela não tem uma estrutura própria no interior, como disse o promotor. O juiz comum, o promotor comum, ele responde também pela justiça eleitoral. Eu acho que seria importante haver uma justiça eleitoral e pronto. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite. Boa noite. A sobretaxa nas tarifas e o racionamento podem ser usados como medidas de economia de água a partir de agosto deste ano. A afirmação foi feita hoje pela presidente da Copasa, Sinara Meirelles, em um evento com a Embaixada da Espanha. Vamos ver o que ela disse. Possivelmente, se tivermos que atuar realmente na área do racionamento, o mês de agosto deve ser o mês em que a gente vai iniciar as ações relativas a essa prática. A sobretaxa é uma possibilidade de, no caso de não conseguirmos atingir as metas de consumo que estão sendo solicitadas em termos voluntários, um mecanismo adicional para induzir as pessoas, de uma maneira geral, a trabalhar com essa perspectiva da economia de água. Queremos evitar a sobretaxa, assim como queremos evitar o racionamento. Nós ainda estamos avaliando se vamos adotar o racionamento independente da taxa, se vamos adotar primeiro a cobrança de sobretarifa para induzir a redução de consumo, para só depois trabalhar com o racionamento. Estamos com ambas as frentes em trabalho. Essa edição termina agora. Obrigada pela companhia. Amanhã eu volto às 6h50. Boa noite e até lá.